Oi, gente, tudo bem? Vamos falar hoje de três românticos, três homens do romantismo no Brasil. O primeiro deles é o Joaquim Manuel de Macedo, o segundo deles é o Manuel Antônio de Almeida e o terceiro deles é o José de Alencar. O primeiro, que é o Joaquim Manuel de Macedo, ele escreveu A Moreninha. A Moreninha é um romance que abre o romantismo no Brasil. Praticamente é ele que abre, certo? Na verdade, quando a gente chama de romance romântico, todo mundo já sabe o que é, né? Romance romântico, romance é um gênero, certo? E romântico é uma forma de escrever. E foi escrito num período, né, em que essa forma de escrever era comum, tá certo? Que forma é essa de escrever? Essas são as características do romantismo, né? Aquelas ideias de idealizações, fuga da realidade. Era um romance, era um estilo de escrita para entreter a burguesia. Então, esses romances começaram escritos em jornais, né? Então, eles vinham ali em capítulos diários ou semanais, depende. E aí eles foram tomando forma até virar os romances, mas eles eram tidos ali como os romances, né? Como os textos, novelas, folhetins, certo? Era assim, foi assim que começou o romantismo no Brasil, ok? A Moreninha é um romancezinho super bonitinho, assim, sabe? Super docinho mesmo. Trata ali de alguns jovens, adolescentes, se aventurando com o amor, né? O adolescente ali que se destaca é o Augusto, que se apaixona pela Carolina. Eles se encontram muito pequenos, né, na praia, e aí há uma aposta, porque o Augusto ele é um cara meio assim que não quer se apaixonar por ninguém, porque aconteceram algumas coisas, e depois os meninos começam, os amigos dele, né, começam ali, não, porque você não se apaixona por ninguém, não sei o quê. E aí ele fala, não, eu vou me apaixonar e tarana, se apaixona pela Carolina e acaba ficando com ela. A Carolina é aquela menininha que ele conhece na praia quando eles eram pequenos. Tá? Então é um romancezinho super bonitinho, fácil de ler, rápido, você lê num instantinho, certo? Então é esse livrinho aí que abre pra gente o romantismo, tá? Depois vem o Manuel Antônio de Almeida. O Manuel Antônio de Almeida escreve Memórias de um Sargento de Milícias. Esse aqui, ó. Essa luz. Dá para enxergar? Então, gente, esse livro aqui é um livro muito engraçado, porque aqui a gente tem um monte de personagens. Um monte. E eles são personagens que brincam assim na sociedade. Então, o Joaquim Manuel, perdão, gente, o Manuel Antônio de Almeida, ele se destaca muito com essa obra aqui, tá? Assim como o Joaquim Manuel de Macedo se destaca com a Moreninha. Essa obra aqui trata de quê? Assim, a gente tem aqui o Leonardo Pataca, que é o cara que se encontra com a Maria da Hortaliça. Desse relacionamento nasce o Leonardinho. O Leonardinho parece que não é filho do Leonardo Pataca, mas tudo bem. Aqui nesse romance, eles não vão ficar discutindo quem se não é. Não é igual lá no Capitu, por exemplo, né, com o Bentinho, que fica discutindo se traiu ou não traiu. Aqui tudo bem, todo mundo trai todo mundo tudo bem, sabe? Ninguém liga muito para isso. Então aqui, na verdade, você tem personagens muito engraçados, muito populares, pobres. Se você pegar a Moreninha, por exemplo, você tem a Carolina, ela tem um nível de vida aí bem mais, né? Ela é rica,
Mas aqui não, aqui os personagens são do povo, são engraçados, né? Tanto que alguns autores consideram esse livro não como romântico, mas como pré-realista. Porque ele não vai ficar naquela vibe de amor perfeito, sabe? Aquela vibe de idealizar. Não, ele trabalha com os personagens como eles são mesmo. Tá? E olha, por que a Sargento de Milícias? Porque o Leonardinho, que nasce dessa relação do Leonardo Pataca com a Maria da Hortaliça, gente, esses dois Leonardos, o Pataca e o filho, eles se envolvem em milhares de bagunças, se envolvem com mulheres, né? Se casam de novo, é uma confusão. Mas o Leonardinho, ele vai que vai e ele vira sargento. Porque há sempre assim um tipo de falcatrua, uma troca, uma propina, sabe? E ele nem era digno de ser um sargento, mas ele se forma um sargento, certo? E aí no finalzinho, então, ele precisa ser um sargento das milícias para poder se casar com a Luizinha, que é um amor de infância, de adolescência dele também, um amor antigo dele, tá? Então, também, aí, nesse aspecto, ele se parece com a Moreninha, e nesse aspecto, os dois se encontram no romantismo, certo? Então, ele tem características românticas, mas lá alguma outra coisa que não se parece muito romântico, certo? Que não tem aquelas características de idealização e tudo mais. Aí, a gente vai falar um pouquinho do José de Alencar. O José de Alencar, gente, ele tem algumas divisões, assim, sabe? Então, alguns autores dividem o José de Alencar em diversas possibilidades. Então, a gente tem lá o romance histórico, o indianista, a gente tem o regionalista e a gente tem o urbano, tá? Então, a primeira fase dele mais conhecida, vamos dizer assim, e vocês também conhecem, é o indianismo, tá certo? O indianismo, você vai ter Iracema, né? Então a gente tem lá Iracema, tá certo? A gente tem também o Guarani, certo? E a gente tem também o Birajá. Então, gente, olha, são livros, assim, por exemplo, Iracema. Vocês já leram Iracema, com certeza. Esse daqui é um pouquinho mais pesadinho, né? O Guarani. Opa, o Guarani. Mas é muito bonito. Eu gosto muito desses romances do José de Alencar. Muita gente não gosta, acha difícil. Por exemplo, esse daqui. Eu acho uma gracinha. Né? O meu preferido é Iracema. Já li várias vezes, gosto, acho muito bonito. Mas é aquilo. É um romance romântico, certo? Então a Iracema é idealizada. Não é uma Índia de verdade, é uma Índia, né? Que não toca o chão, né? Uma Índia totalmente, vamos dizer assim, envolvida com o europeu, né? Que é o Martim, e a história aí vai se desenrolando toda nessa vibe de ter uma ideia assim muito europeia, certo? Porque é um romance que não trabalha os costumes indígenas, mas trabalha alguns. Se você lê a obra com cuidado, né, com afinco, você percebe que ele tem ali alguma coisa que trabalha a cultura indígena. Né? O livro, a Iracema, vai começar assim, né? Verdes mares bravios da minha terra natal, onde canta a jandaia nas frondes da carnaúba. Verdes mares que brilhais como líquida esmeralda aos raios do sol nascente, tarará, tarará. Então, parece um poema. Então, é um livro
que trabalha essa ideia do poema, sabe? É muito gostoso ler isso, né? Além muito além daquela serra que ainda azula no horizonte, né? Nasceu Iracema. Esse trecho é engraçado porque quando você vai estudar, por exemplo, aqui, ó, Mário de Andrade, Macunaíma, o Macunaíma tá lá no modernismo e ele brinca com isso, sabe, o Macunaíma, porque você tem assim, ó, em Iracema, você tem assim, muito além daquela serra que ainda azula no horizonte, nasceu Iracema. E no Macunaíma, ele fala assim, ó, no fundo do Mato Virgem nasceu Macunaíma, herói da nossa gente. Então, é engraçado que o Mário de Andrade, ele brinca com essa história indianista que tinha aqui no romantismo. Então, aquele retorno, né, aquela coisa engraçada que os autores fazem. Então, assim, é legal você ler a obra e uma conversar com a outra. E em épocas tão diferentes, né? Vamos pensar nisso, certo? Então, a gente vai ter daí um romance urbano, né? O romance urbano, o regionalista, gente, é o tio, mas o tio eu não tenho aqui. O tio já caiu no vestibular, né? A gente vai falar dele depois, tem alguns exercícios, a gente acaba comentando sobre ele depois, mas é legal a gente falar de Senhora, que é um romance urbano, tá? Senhora trabalha muito o poder, né? O poder da mulher, sabe? Porque a senhora, ela é dona do marido dela porque ela compra o marido, que é o Seixas, tá certo? Então, ela é desprezada quando ela é pobre e, de repente, ela recebe uma herança e fica rica. E aí ela se vinga do Seixas, que é o marido dela. Ela compra o marido, certo? E o marido se deixa comprar. Só que depois ele vê que a vida não é desse jeito e aí ele quer retomar a vida dele, mas todo romance romântico acaba feliz para sempre, certo? Tudo bem que aqui eles se casam e não são felizes, né? Eles se casam e são infelizes, mas no final eles acabam ali retomando uma paixão que eles acabam tendo. Também é um livro assim que eu adoro muito porque eu acho que ele empodera muito a mulher, sabe? Eu gosto desse tipo de romance, né? Bom, José de Alencar vem aí com muito mais coisas, a gente precisa falar muito dele ainda, certo? Mas como uma introdução, a gente aprendeu aqui então algumas coisinhas desses três autores que fazem parte desse primeiro aqui, primeira fase do romantismo brasileiro. Tá certo? Então é isso aí, gente. Tem que ler os romances, porque são legais, são engraçados, fazem parte da nossa história, da nossa literatura. Então a gente tem que ter pelo menos aí o conhecimento. E se a gente não conseguir ler todos, que leiamos alguns pelo menos, né? Porque eles fazem a diferença na nossa vida, principalmente culturalmente, né? Lá na frente faz diferença, tá bom? Então, pelo menos escolham algum, leiam, e dá tempo agora, a gente tem um pouco mais de tempo, né, para ler. Então, vamos lá, todo mundo estudando e lendo as obras românticas. Um beijo.